semana que passou, eu assisti o filme A Longa Marcha, né? E ele foi um filme que eu simplesmente peguei pra assistir porque eu fiquei muito curiosa, que eu vi nas redes sociais, e em vários cinemas aí, o pessoal tava, em vez de assistir, né, sentado nas poltronas, como é convencional, eles estavam assistindo em cima de esteiras caminhando, né? Então foi um filme assim que só pelo marketing, né, de venda aí já me chamou muita atenção, e aí eu fui assistir o filme e eu vou falar pra vocês que foi um filme que me surpreendeu do começo ao fim. Se você quer saber mais alguns detalhes do filme, fique comigo aqui e não esqueça já de curtir o vídeo. Bom, o filme A Longa Marcha, né, ele é inspirado no livro do Stephen King, né, então ele é do gênero ficção científica e terror, né. E como é que um filme, né, de terror e ficção científica, né, pode estar ligado aí com o nosso desenvolvimento pessoal, né? Vou contar para vocês um pouquinho do que é o filme, né, e do que ele trata. Então, o filme, como o nome já diz, né, A Longa Marcha, ele acompanha aí a jornada, né, de, se eu não me engano, são 50 garotos aí que eles têm que caminhar. O filme se passa como se fosse nos Estados Unidos aí, distópico, né, onde eles aceitam aí inscrições de garotos aí do país inteiro para participar dessa longa marcha, que é uma caminhada que ela não tem fim, e uma das principais regras dela é que eles não podem parar em momento nenhum. A caminhada ela só finaliza quando sobrar apenas um participante, e eles precisam manter um ritmo constante durante a caminhada, né? E se eles reduzirem, eles têm lá um relógio, né, que marca, e aí eles recebem um aviso que eles estão reduzindo e eles precisam retomar aí a velocidade de caminhada. Ele é um filme, assim, bem duro, né? Tem várias cenas, assim, bem impactantes durante o filme, mas ele me marcou muito com a parte aí mental, né? Então o filme, como ele é apenas uma caminhada, né? Ele adentra muito aos personagens, né? Então os dois principais personagens do filme é o Garrett e o Peter, que eles se conheceram logo ali quando começa a caminhada e um começa a se apoiar no outro, né, para conseguir passar aí por todos os desafios. A primeira coisa que me chamou muito a atenção no filme, né, e que eu ligo muito aí com o que o canal, né, que é ensinar, que é passar de conteúdo para vocês, é a constância. Então, no filme ele deixa muito claro, né, que se alguém reduzir a sua constância, ele vai sofrer aí consequências, né. E na nossa vida é da mesma forma, né? Se a gente para de ter constância, se a gente para de fazer aquilo que precisa ser feito, a nossa vida acaba que descarrilha, né? E a gente não consegue colher aquilo que a gente espera. O filme também mostra que não adianta a gente querer ser muito rápido, né? Ser muito veloz, porque se a gente fizer isso, a gente acaba que desperdiça a nossa energia, a gente não consegue fazer com tanta qualidade, e às vezes muitas coisas acabam se passando despercebidas, né? Mas a gente também não pode ser lento, porque se a gente for muito lento, a gente não vai conseguir chegar lá naquele lugar que a gente tanto deseja, né? E a gente também vai acabar sofrendo aí consequências dessa nossa lentidão, né? Por isso você precisa ter em mente, né, que a transformação, as mudanças da sua vida, elas vêm com um passo por vez. E você precisa achar o teu ritmo, né, de viver o teu ritmo, de construir as coisas. Outro ponto que o filme trouxe, que ficou muito escancarado assim na minha cara, é que a gente precisa ter clareza das coisas, né? Então, hoje, a maior parte das pessoas, né, vive nesse mundo caótico, que tá sempre cegando a gente, que não deixa a gente enxergar o que realmente faz sentido, o que realmente importa pra gente, né? A gente se perde aí no nosso dia a dia, começa uma semana, começa outra, e a gente tá sempre cansado, tá sempre na correria, parece que a gente nunca consegue fazer as coisas que a gente realmente quer, né? E assim, o filme escancarou na minha cara como que a gente acha que a gente está preso a situações. Que a gente está preso a um trabalho, que a gente precisa continuar lá, que a gente está preso
a pessoas que não nos fazem tão bem. A gente acha também que a gente está presa aí a crenças, né, que estão lá na nossa cabeça enraizadas. A gente sempre acha que a gente está preso a tudo isso, só que a gente não está preso a nada. A gente pode mudar a nossa situação, a gente pode mudar as coisas. Só que para a gente conseguir mudar essas situações, as coisas da nossa vida, a gente tem que ter clareza do que a gente quer mudar e por que a gente quer mudar. Quando você desliga a chave do piloto automático, liga a chavezinha de tentar entender, tentar ver as coisas como elas são e ver o que você pode melhorar, o que você pode mudar, você vai conseguir mudar a sua vida, você vai conseguir evoluir, você vai conseguir conquistar aquilo que você quer, sabe? Por diversos momentos ao longo da caminhada, né, o Peter tenta aconselhar o Garrett a não ficar desesperado, a não ficar perdido aí em toda a situação que está acontecendo, né? Ele aconselha ao amigo dele a fazer o quê? Focar no momento que ele está vivendo, naquele exato momento, né? Então, entender o que você precisa fazer agora e focar em fazer o que você precisa fazer agora. E não se dispersar em olhar a situação geral, né? E aí acabar perdendo aí o teu foco, né? O que você quer, né? Acabar se perdendo aí do teu propósito. E aí, até fazendo um paralelo aí para nossa vida, né? A gente precisa aprender a focar em um momento por vez. Como eu já disse, né? A gente acaba se distraindo por tantas coisas que acontecem no nosso redor que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo com a gente, né? Por isso que a gente precisa conseguir se desligar do que está ao nosso redor para conseguir viver o que está acontecendo com a gente. E também entender que para cada momento da vida, né, talvez a gente vai ter que focar numa coisa diferente. Então, por exemplo, você está em casa com a sua família, foque no momento de estar em casa com a sua família. Você está no trabalho, foque em dar o seu melhor no trabalho. Você está fazendo atividade física, então foque na sua atividade física, sabe? Tenha clareza do que você quer fazer naquele momento e faça da melhor forma que você pode no momento que você está. Outro ponto aí que o filme deixa escancarado, né? Como o ambiente e as pessoas que estão ao seu redor podem te mudar. Então, no filme aí, logo no começo, o Garrett e o Peter, né, como eu falei, eles fazem uma amizade. E aí o Peter, né, durante o filme inteiro, ele tá ajudando sempre o Garrett a suportar toda essa caminhada, né, a suportar todo esse processo. E ele dá muitos conselhos, ele ajuda ele do começo ao final. E isso mostra, né, que quando a gente tem pessoas, ou a gente está num ambiente que está nos impulsionando para aquilo que a gente quer, a gente tem mais leveza, a gente consegue fazer as coisas de forma mais fácil, a gente consegue conquistar aquilo que a gente quer de forma mais fácil. E o filme deixa isso muito escancarado, sabe? Porque toda vez que o Garrett tentou desistir, o Peter falou, não, calma aí, volta aqui pro momento do agora, né? E foca nisso, não se perca, siga o teu caminho, vá atrás daquilo que você tanto queria. Então, por vezes a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que tentar se colocar em ambientes diferentes na nossa vida, ter amizades diferentes, ter pessoas que nos cercam diferentes, para que essas pessoas consigam elevar o nosso padrão e a gente consiga chegar naquilo que a gente quer chegar, né? Quando a gente está num ambiente que não é legal, que nos puxa para baixo, muitas vezes a gente não consegue sair dele. A gente fica com a mentalidade daquele lugar, daquelas pessoas. Então, por isso, analise o ambiente que você vive hoje. É um ambiente de construção ou é um ambiente que acaba muitas vezes destruindo ou que não deixa você ir para frente? As pessoas que você tem ao redor, que você tem ao seu redor, são pessoas que realmente elas estão te impulsionando a ser alguém melhor? Ou são pessoas que estão te deixando no mesmo lugar que você está ou até estão te fazendo ser pior do que você é? É muito importante a gente ter esses momentos na nossa vida que a gente para e analisa como é que está a nossa vida para que a gente consiga seguir, né, num caminho, para que a gente consiga chegar lá onde a gente quer chegar, né, no nosso sucesso. E um outro ponto aí que me chamou muita atenção, né, durante o filme, digo que foi o que mais me chamou a atenção. Ao longo do filme, né, como eu já falei, o Peter diversas vezes foi aconselhando o Garrett, né?
E eu fiquei impressionada como um garoto daquela, mais ou menos aquela idade que o filme retrata, tinha tanta clareza, tinha tanta resiliência e tanta sabedoria. E como ele conseguia aconselhar o Garrett como se fosse uma pessoa mais velha, né? Ele aconselhou ele por diversas vezes durante o filme como se fosse, sei lá, um adulto muito mais velho, né? Como se fosse praticamente um irmão, né? E isso me impactou muito, sabe? E eu fiquei o filme inteiro, tá? O que esse menino tem de diferente que ele é desse jeito, né? Que ele pensa dessa forma, né? E aí, mais próximo ali do final do filme, ele contou um pouco da história dele, né? E mostrou por tantas dificuldades que ele passou na vida dele. Ele mostrou por tantas situações difíceis que ele passou. E ele falou, né, que ele tinha duas escolhas. Ou ele poderia continuar naquele caminho ruim que ele estava, ou ele podia, então, utilizar da sua resiliência e mudar o caminho dele, mudar a vida dele, mudar a mentalidade dele. E ele decidiu por mudar a mentalidade dele, mudar a vida dele. E ficou muito claro como ele realmente decidiu aquilo para a vida dele, né? Porque ele realmente tinha um pensamento muito diferente dos outros que estavam ali. E isso me fez perceber que a nossa maior força, ela tá na nossa resistência e na nossa resiliência mental, né? É não deixar a vida nos levar. E que não são as tarefas, ou então as situações do dia a dia, ou então aonde nós estamos, que faz com que a gente seja dessa forma, mas sim com aquilo que a gente sente, a forma que a gente age em meio às situações, né? Então a gente sempre tem duas escolhas, né? Ou a gente pode ficar passando a mão na nossa cabeça o tempo todo falando, ai, como tá difícil, ai, porque eu não consigo. Ou então a gente pode decidir, né, como o Peter fez, mudar a nossa vida através da mudança de mentalidade, através da resiliência, né? Então, quando a gente decide, né, que a nossa vida é nossa responsabilidade, é nossa obrigação, a gente se torna responsável pela nossa vida e que as coisas só vão funcionar, só vão mudar se a gente quiser. Por isso que é muito importante que você consiga ter uma mentalidade forte, que você tenha uma mentalidade positiva, que você não se deixe levar pelas emoções, que você não se deixe levar pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Tenha foco naquilo que pode te fazer crescer, que pode mudar a sua vida. Se alguma situação, se alguma pessoa ou se alguma situação não vai mudar a sua vida, não vai melhorar a sua vida, não vai melhorar você, deixa pra lá. Sabe, não fique se apegando a situações, a pessoas que não vão fazer que a sua vida seja melhor. A vida não é uma corrida, é uma longa marcha e você precisa saber caminhar. E só para finalizar, né, para as pessoas aí que gostaram do vídeo e que talvez ficaram curiosas para assistir o filme, né, saiba que no filme realmente tem algumas imagens aí um pouco fortes, né, e que é um filme de terror, então para pessoas às vezes que não gostam muito desse gênero, talvez não seja o melhor assistir, né? E não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal!